Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, independentemente da hora que você está vendo esse vídeo. Agora são um pouco mais de 5 horas da tarde. Eu me encontro aqui em um local muito bonito, quase que um monte. Estava aqui meditando com o Senhor, resolvi gravar um pequeno vídeo. E olhando essa paisagem aqui, eu me lembro do relato histórico de Davi. O Davi, ao qual era o homem segundo o coração de Deus, e sabemos que uma das primeiras conquistas de Davi foi conquistar Jerusalém, que até então, antes da conquista, era a cidade de Jebus, habitada pelos jebuseus. E após Davi conquistar aquela cidade, restabelecer o governo, a capital, na cidade de Jerusalém, fazer dela a cidade de Davi, a cidade de Sião, Davi agora ele restaura a economia de Jerusalém. Davi agora fortalece o exército, fazendo armas para o exército, treinando o exército, restaurando os muros em torno de Jerusalém. E Davi, ele percebe que tudo estava belo, tudo estava perfeito no seu devido lugar. A Bíblia vem dizer que Davi estava satisfeito. Todavia, o reino de Jerusalém, ele estava sim perfeito, porém estava incompleto. E a história paralela à Bíblia diz que Davi sai pelos campos como esse, as quais tinham as tribos, as tendas de Israel, e ele sai agora a verificar todo o seu campo. É semelhantemente a um pastor quando toma posse no seu campo e visita as demais congregações, as quais fazem parte da sua igreja sede. Ele vai visitar os seus líderes, seus pastores, e assim também fez Davi. E a história paralela à Bíblia diz que Davi, ao sair por todos os campos, ele denota e ouve histórias. Ele começa agora a ouvir falar acerca da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa retangular de madeira, pintada a ouro e bordada a ouro, por dentro e por fora. Dentro dessa arca existia o maior marco espiritual da nação de Israel. Dentro desta arca havia a vara de Arão que afloresceu, havia as 2 tábuas da lei judaica daquela época e havia o pote de maná a qual Deus providenciou no deserto. Davi, ao sair aos campos, ele escuta as histórias as quais a arca trazia para Jerusalém antes do seu reinado. Então Deus suscita no desejo, no coração de Davi, de recuperar aquilo que lhe pertencia. Porque Davi viu que havia restaurado todo o reino de Israel, todavia era um reino perfeito, porém incompleto. Então Davi agora toma conselho com os homens e sai em busca de resgatar novamente a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que essa arca ela havia sido perdida por conta da irresponsabilidade de Ofni e Finéias, 2 sacerdotes, filhos do sacerdote Eli, que cuidavam da tenda em Siló, que ao negligenciarem a presença de Deus de forma errada, perderam a Arca da Aliança para os filisteus, ao qual caiu 30.000 homens de Israel. Mas é com 30.000 homens que Davi agora levanta o seu exército e vai em busca da Arca da Aliança. A Bíblia diz que Davi, ele traz de volta a Arca da Aliança e acontecia um cerimonial. A Bíblia diz que Davi, ao entrar agora às portas de Jerusalém, o pessoal mais velho, os anciões, ao qual 20 anos atrás ouvia falar da Arca da Aliança, eles agora começam a chorar de alegria. As pessoas agora começam a saltitar de alegria, porque o maior marco espiritual de Israel estava adentrando as portas dos portais de Jerusalém. Observe, o reino de Jerusalém estava um reino fisicamente perfeito, todavia incompleto. Observe que tudo caminhava perfeito no reinado de Davi, mas Deus não estava lá. Observe que Davi uniu o útil ao agradável. Davi entendeu que não adiantava nada estar em uma bela posição, estar com um exército forte, pronto para a batalha. Davi percebeu que não adiantava estar com a melhor economia de toda a região daquela época e Deus não está em Jerusalém. Então Davi se levanta e vai buscar de volta a origem espiritual de Jerusalém. Davi vai buscar a origem espiritual de Israel. Observe, meu amado irmão, que tudo aquilo que nasce da sua origem
sem a sua origem, ela morre. Você observa aqui atrás de mim essas plantas que estão aqui verdes, plantadas da terra. A origem dessa planta é a terra. Se arrancarmos essa planta da origem dela, que é a terra, ela morre. Observamos aqui atrás também a água. Dentro dessa água existem animais, existem peixes. Se tirarmos esses peixes de dentro da origem dele, o habitat de vida dele, e jogarmos na terra, ele morre, porque ele foi cortado da origem a qual lhe traz vida. Então chegou um determinado momento da vida de Israel, que Israel estava cortado da sua origem. Mas, por iniciativa de Davi, Davi decide trazer de volta a origem espiritual de Israel, decide trazer de volta aquilo que simbolizava e representava a presença de Deus em Israel. Davi percebeu que não adiantava nada estar com o reino perfeito, porém estar com o reino incompleto. Davi percebeu que não adiantava de nada estar com o reino fortificado, mas Deus não ser o general desse reino, desse reino. Observe que a própria Bíblia diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, meu amado irmão, traga de volta a origem de Deus para a sua vida. Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, tome a mesma atitude de Davi. Traga de volta a presença de Deus para dentro de você. Retome as suas origens. Observe, a planta não vive sem a terra, os peixes não vivem sem a água, e você não vive longe da presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.